Boa tarde, bem-vindos às edições que são habituais do programa Conversas, desta vez numa produção especial com o canal Central, o canal de televisão da Escola Profissional de Aveiro, para um ciclo especial que dedicamos às eleições legislativas do dia 4 de outubro. Por aqui vão passar os cabeças de lista pelo distrito de Aveiro, pelo círculo eleitoral de Aveiro. A primeira candidatura a passar por cá representa o Partido Popular Monárquico. O Diogo Tomás Pereira é o cabeça de lista, formalizou recentemente a entrega de lista de candidatura. Primeiro percebermos aqui um bocadinho, o fundamento da candidatura, percebermos também, e com a presença do António Maio, que vai colaborar nas entrevistas, descobrir um pouco dos fundamentos desta lista. Exatamente. Muito boa tarde. Obrigado por aceitar o nosso convite. E a primeira pergunta que gostaríamos de fazer é sobre o PPM, enquanto partido político, a sua razão de ser, uma vez que até há vários políticos assumidamente monárquicos que entendem que não faz sentido haver um partido monárquico e por isso militam em outros partidos. O que é que diz a isso? Bem, em primeiro lugar quero agradecer à Terra Nova esta oportunidade que nos dá de vir aqui mostrar as nossas ideias e também à Universidade, enfim, esta parceria que tem com a Universidade de Aveiro. Com a Escola Profissional. Com a Escola Profissional, exatamente. Agradecer-vos por isso, porque é fundamental que nas regiões todos possam conhecer as propostas dos partidos, sejam os grandes ou os mais pequenos. E relativamente à questão concreta que me colocou, de facto, existem monárquicos em todos os partidos e, aliás, o PPM já tem dito várias vezes que não representa todos os monárquicos portugueses. Existem monárquicos da esquerda, existem monárquicos da direita e não faz, de facto, sentido que um partido possa dizer que representa todos os monárquicos. Outra coisa diferente é existir um partido, como o PPM, que é monárquico. Nós temos o exemplo do Partido Socialista, que não tem no nome republicano, mas é um partido de género republicano e tem isso nos seus princípios. E há lá monárquicos também. E, portanto, dessa forma o PPM pode continuar a ter uma atividade que tem sido muito útil. Falar também, e isso é muito relevante, dizer que o PPM não se encerra só na questão monárquica. O PPM fundou-se com um vínculo forte na ecologia, no municipalismo, portanto, devolver aos municípios as iniciativas e o poder que têm vindo a perder e, portanto, isso está na gênese do PPM e também, naturalmente, a questão monárquica, a restauração da monarquia como forma de melhorar até a própria democracia, como temos os exemplos dos países do norte da Europa ou até aqui da vizinha Espanha ou até da Austrália e do Canadá, que são monarquias e que muitas vezes as pessoas esquecem disso, a Nova Zelândia também, e, portanto, esse é o modelo de monarquia que nós propomos. E, portanto, os monárquicos tanto podem votar no PPM como podem votar noutros partidos e continuarem a acreditar na restauração monárquica. Dando o exemplo aqui de Espanha, existem vários partidos, existem republicanos, existem monárquicos e há uma monarquia. E, portanto, aqui em Portugal... Mas não há nenhum partido monárquico. Em Espanha não há, porque a monarquia de facto existe e, portanto, não faria muito sentido que houvesse um partido que tivesse como motivação a restauração monárquica, não é? Mesmo em repúblicas não há muito hábito de haver partidos que defendem a monarquia. Sim, na Europa, como nós sabemos, rompeu-se com as monarquias de uma forma, na maior parte dos casos, até de certa forma violenta, não é? O caso de França, por exemplo, e depois houve pouco espaço para que pudessem existir essas forças políticas, e não falo só de partidos, mesmo movimentos cívicos, só depois das democracias modernas é que puderam existir pacificamente. Em Portugal a história é um bocado diferente, ou seja, a seguir ao 25 de Abril formaram-se vários partidos, como sabem, e entendeu-se na altura que deveria existir o PPM para, de uma forma partidária, defender a restauração da monarquia. Depois, com o passar do tempo, entendeu-se que, existindo monárquicos em todo o lado, como já na altura existia, que devia haver também uma associação suprapartidária que defendesse só a questão monárquica, como também existe. O PPM acha que, através da luta partidária, pode também levar a questão monárquica mais longe. Posso dar um exemplo concreto. Se o PPM tiver um grupo parlamentar na Assembleia da República, pode incentivar os outros deputados que também são monárquicos das outras bancadas de parlamentares a poderem alterar a Constituição para se poder fazer o referendo em Portugal, por exemplo. Portanto, seria um incentivo, porque muitas vezes nos partidos também as pessoas são monárquicas, dizem-se monárquicas, mas de certa forma sentem-se às vezes isoladas, ou sentem que, não sendo uma prioridade do seu partido esta questão monárquica, então não avançam com propostas concretas
que possam levar à restauração da monarquia em Portugal. E aproveito para dizer neste contexto que a Constituição da República Portuguesa impede que em Portugal se possa fazer um referendo sobre a questão monárquica. Isso é importante transmitir também às pessoas. A nossa Constituição sofre de legitimidade neste aspecto, ou seja, fere a democracia seriamente, porque tem como limite material da revisão a forma republicana de governo. Portanto, nenhuma revisão constitucional pode ser feita no sentido de alterar a forma republicana de governo. Muito bem. Voltando à página, como é que o PPM tem visto a situação política, económica e social no país? Bem, o PPM preocupa-se muito com a situação em que o país está e percebe como é que as coisas começaram. É sempre importante ter noção porque é que nós chegamos aqui. Naturalmente que a conjuntura internacional prejudicou muito o nosso país, como outros países europeus, não é? Sabemos que a Espanha, a Itália e a Grécia também, principalmente a Grécia, estão em situações muito complicadas, mas é importante dizer às pessoas que não foi só a questão dos mercados internacionais que prejudicaram ou abrandaram o ritmo da nossa economia. Preciso terem atenção que quem nos governou nos últimos 20 anos teve uma grande responsabilidade no estado a que isto chegou. Nós sabemos de casos vários, aliás, nós somos todos os dias avassalados com notícias sobre a promiscuidade que existe entre o poder político e o poder financeiro em Portugal e, portanto, tanto o poder financeiro usa o poder político como o poder político usa o poder financeiro, e sabemos também que os partidos, principalmente os grandes partidos, o PSD, o CDS e o PS, têm funcionado basicamente como quadrilhas ou até como agências de emprego. Portanto, existem para colocar pessoas no Estado para viverem à conta do Estado, porque até muitas delas nunca fizeram mais nada da vida. E isso levou também a que se chegasse a uma crise económica, porque a dívida portuguesa aumentou também, porque o Estado gastou muito mais do que o que deveria ter gasto, e ao contrário do que se tem vindo a dizer, que os portugueses é que gastaram mais do que o que deviam, primeiro tem que se dizer que os políticos é que através do Estado gastaram mais do que o que deviam, investindo em obras absolutamente dispensáveis. Ainda, por exemplo, quando vinha aqui a caminho do vosso estúdio, passando no estádio de Aveiro, recordei como o Euro 2004 foi, enfim, patrocinou uma despesa muito desnecessária. Nós construímos estádios por todo o lado quando era escusado construir tantos estádios e, na realidade, exemplos como estes temos vários. E isto também levou a que hoje as famílias estejam a passar por um aperto muito grande e falar também da questão, obviamente, europeia. Nós estamos a passar muitos sacrifícios para nos mantermos no espaço europeu e para nos mantermos no euro. E isso também é importante dizer às pessoas. As pessoas têm que perceber que estes sacrifícios que são impostos têm uma razão de ser. E são mais agravados porque há, de facto, uma força internacional que vem de Bruxelas e que vem da senhora Merkel da Alemanha, que nos obriga a estar ainda mais apertados do que estaríamos se tivéssemos mais liberdade para decidirmos o que queremos do nosso país. Já aprofundamos esses conteúdos, mas só para percebermos aqui, no fundo, a linha que dá a essa reflexão, ao pensamento e ao aparecimento na candidatura. Trata-se de procurar reformar o sistema, tal como o conhecemos, ou trata-se de, e permita-me esta expressão, aproveitar o apodrecimento do sistema? Fala-se muito em crise da democracia, que é o mesmo que dizer crise da República. Isto significa o quê para o PPM, este surgimento e esta altura? Eu, aproveitando as suas palavras, diria mais que é uma crise da República que afeta gravemente a democracia. Porque nós temos um sistema político absolutamente fechado à sociedade civil. O PPM vai defender nestas eleições que possam concorrer, por exemplo, ao Parlamento, pessoas que não estão ligadas aos partidos, que possa existir candidaturas independentes de pessoas que tenham vontade de fazer política, mas que não estejam agarradas aos partidos. Porque nós sabemos que os grandes partidos controlam muito também daquilo que passa nas campanhas eleitorais, a comunicação social, enfim, dá muitas vezes mais apoio aos grandes partidos políticos e, portanto, as pessoas não têm hipótese de conhecer outras forças partidárias e, portanto, é necessário abrir o sistema político a independentes que queiram concorrer fora dos partidos. Isto tem várias vantagens. Em primeiro lugar, traz ideias novas e, em segundo lugar, vai obrigar os partidos a terem uma cultura de exigência muito maior do que aquela que têm hoje, porque vão ter que encontrar no Parlamento pessoas verdadeiramente livres, que representam um eleitorado que as conhece. Porque nós hoje temos um sistema eleitoral que funciona em listas fechadas dos partidos. Há alguns parênteses, como é o caso do PPM, que tem nas suas listas vários independentes, isso tem de se dizer, mas na maior parte dos casos não é assim. Só muito lentamente é que se tem aberto a listas a independentes. As listas são muito fechadas
e as pessoas, na maior parte do caso, nos distritos, não conhecem os seus candidatos. Conhecem aquele que é o hipotético candidato a primeiro-ministro. E, portanto, a democracia perde qualidade dessa forma. É preciso abrir o sistema permitindo que haja candidaturas independentes para a Assembleia da República. Por outro lado, também defendemos uma reforma ligada ao sistema eleitoral que tem a ver com a criação de um ciclo compensatório, como existe, por exemplo, na região autónoma dos Açores. Há muitos votos dos portugueses que são deitados fora, que nos seus distritos não conseguem eleger deputados, aqueles votos, e, portanto, não servem, em certo sentido, não servem para nada. Se houvesse um círculo compensatório para onde esses votos pudessem ir, um círculo compensatório que correspondesse ao número de deputados que depois pudessem entrar na Assembleia da República, porque também seriam eleitos pelas pessoas. E nas contas do PPM, já alguma vez fizeram alguma simulação para perceber se houvesse esse mecanismo compensatório, se conseguiria ter alguém? Exato. Por isso é que veio também o caso do exemplo dos Açores. Nós temos, o PPM tem um deputado regional nos Açores, que é o Paulo Estevão, que é presidente do partido e que beneficiou desse ciclo compensatório. E, de facto, aproveitando os votos que o PPM possa ter nos círculos eleitorais, juntando todos para um ciclo compensatório, mais facilmente conseguiria ter representação parlamentar. O que está a dizer é que tem uma base de eleitorado muito dispersa, não é? Exatamente. E que se for unida, portanto, as pessoas de Bragança, as pessoas do Algarve, as pessoas de Beja que votaram no PPM, podem ver o seu voto a ter, de facto, utilidade se houver este ciclo compensatório. Utilizou há pouco a expressão sistema, e a mim ocorre-me aqui uma dúvida. O PPM está dentro ou está fora? Porque o PPM nós conhecemos também de candidaturas autárquicas, de delegações, nomeadamente aqui em Aveiro, ou seja, também está dentro. Exatamente. Eu não diria que está dentro nesse sentido que nós, que procuramos dividir o sistema e o não sistema. Ou seja, nesse espectro eu diria mais que está no não sistema. O PPM é contra as políticas e sempre foi contra as políticas que se têm seguido em Portugal. As políticas que se seguem em Portugal são de tirar dos portugueses a capacidade que têm de decidir o que querem fazer do seu país. O PPM sempre foi contra esta matéria, mesmo quando esteve, na AD com o Gonçalo Ribeiro Teles, que foi ministro, como sabem, da AD. Isso era um ponto essencial. Portanto, Portugal não pode perder soberania nas áreas essenciais. O que se tem feito às pescas, o que se tem feito ao mar, o que se tem feito aos agricultores portugueses é absolutamente inadmissível. E isso o PPM sempre disse que sim. Agora, em casos pontuais, como tem sido nas autarquias, o PPM entende que deve juntar-se àquilo que se aproxima mais da nossa filosofia política, que é o centro-direita, e poder ter nas Assembleias Municipais voz. Porque o que acontece, na maior parte dos casos, é que se cria um grupo nas Assembleias Municipais de deputados do PPM que podem defender as suas ideias de forma relativamente livre e independente. E por isso é importante aproveitar esses mecanismos, lá está, para entrando num sistema que está podre e para tentar mudá-lo. Muito bem. Falou há pouco, relativamente à questão da situação política e social em que vivemos, económica, de razões internas e externas, dando relevância às questões nacionais. Mas qual é a posição do PPM, ou como vê o PPM, a postura da União Europeia nesta crise? A União Europeia, é muito responsável por esta crise também. A União Europeia permitiu que os países as pessoas vivessem com a ideia de que não precisavam de trabalhar para ter dinheiro. Falo, por exemplo, de fundos europeus que foram muitas vezes desbaratados. Falo das cotas que estão implicadas na questão da agricultura, e da pesca, falo do dinheiro que foi dado para abater barcos de pesca e dinheiro que foi dado para deixar de se cultivar, que faz com que os povos, e não falo só do caso português, falo de outros países, especialmente dos países do sul da Europa e também de França, países que foram muito prejudicados com essas políticas e que as pessoas deixaram simplesmente de trabalhar, se bem que agora até temos, visto o Presidente da República dizer que nós temos que voltar para as pescas e para a agricultura, quando foi um dos grandes patrocinadores dessas políticas de abate dos barcos e do abandono das terras. E, portanto, a União Europeia tem muita culpa no estado a que isto chegou. Mas nós acreditamos também que não é inocente, ou seja, há de facto pessoas e governantes na União Europeia que querem que as coisas sejam assim.
porque querem fazer crer que os países do sul da Europa não se conseguem governar e que, portanto, precisam das troicas para poder continuar a sobreviver e que nós devemos estar mais atentos àquilo que as senhoras Merkel têm a dizer sobre o funcionamento do nosso país do que aquilo que nós próprios queremos para o nosso país, porque, de facto, quase que chegamos à bancarrota. Isto foi, enfim, a República quase que entrava em bancarrota fraudulenta, como há pouco também disse. Agora, a União Europeia também, quando aconteceu esta questão da Grécia, teve que aplicar-se em resolver o assunto, que ainda não está resolvido todo. Aliás, a Grécia vai ter eleições outra vez, porque a União Europeia não está preparada para um país que saia nem do espaço euro, nem da própria União Europeia. E isso vai ser dramático, porque a partir do momento que sai o primeiro, outros vão se questionar se vale a pena continuar na União. E, de facto, a União Europeia teve que agarrar e teve que solucionar. Nós vimos aquele jogo que mais parecia, de facto, um teatro, em que a Grécia não concorda, a Comissão Europeia não concorda, o Banco Central Europeu não concorda, mas depois, no fim, todos concordaram, afinal, com as propostas de austeridade que têm que ser aplicadas na Grécia. Portanto, há aqui, de facto, a União Europeia não pode abandonar os países porque, se os abandonar, vai criar um problema interno muito maior em que perde o controle total do espaço europeu. Nesta crise fala-se muito na estrutura do euro, do modo que ele foi criado. Qual é a posição do PPM relativamente ao euro? Bem, o PPM acha que o euro não pode ser enfim, ser assumido como uma vaca sagrada. Portugal foi metido no euro muito, enfim, quase em segredo, eu diria. Aliás, a questão do euro está também ligada à questão da Europa. Nunca houve um referendo em que se questionasse os portugueses sobre as questões das matérias europeias, se queriam perder a soberania nas matérias essenciais em que nós perdemos, e a moeda também era um caso desses. Portanto, nós enfim, percebemos que a matéria do euro não foi bem discutida em Portugal. As pessoas entraram no euro porque acreditavam que era o melhor. Agora, o PPM analisa a questão e diz que, de facto, tem que se fazer uma análise económica muito séria, mas não fechar a porta à possibilidade de, gradualmente, e com o entendimento da União Europeia, podermos analisar a possibilidade de abandonar a moeda única se entendermos que isso é melhor para o nosso país. E vários analistas políticos e económicos, até muito conceituados, têm falado sobre esse assunto, porque não se pode... Em Portugal fez-se acreditar, através do pensamento único que os partidos do sistema nos impuseram, que só há um caminho. Assim, só há a Europa, só há o euro, não há mais nada. Só há o PS, o PSD e o CDS, não há mais nada. E não se questiona como é que Portugal poderá ter um conceito estratégico que possa passar por outras alternativas. Por exemplo, a CPLP que existe, os países da lusofonia que existem, as relações podiam ser incentivadas, podíamos colaborar nos plânicos económicos e estamos muito limitados e enfileirados nesta questão do euro e da Europa. Mas a Grécia quis desafiar esse pensamento único e não conseguiu, não é? Eu não diria que não conseguiu. Vamos ver. A Grécia, enfim, está agora vai haver mudanças sérias. E eu acho que a Grécia fez uma coisa boa, apesar de podemos dizer que foi a extrema-esquerda que fomentou esta questão e que desafiou o euro e desafiou a União Europeia. Podemos dizer que incentivou a que nos outros Estados-membros se possa discutir com mais liberdade esta questão. Que não se tenha medo de dizer porque é que não se fala sobre a questão do euro. E Portugal fez bem distanciar-se da Grécia? Eu acho que Portugal... ou os políticos portugueses quiseram distanciar-se da Grécia para dizerem nós somos aluno bem comportado, nós não temos nada a ver com a Grécia. Mas, mais uma vez, nessa atitude, os políticos portugueses, neste caso o PSD e o CDS, esqueceram que os países não são os políticos, os países são as pessoas. E o povo grego está a passar por situações muito complicadas. E, evidentemente, que como o CDS e o PSD querem agradar a Comissão Europeia, a Sra. Merkel, e querem agradar o Banco Central Europeu, é normal que tenham, de facto, queiram distanciar-se dessa matéria, e assistimos também àquele episódio caricato de Passos Coelho dizer que foi ele próprio que arranjou a solução, como nos recordamos, a solução que foi adotada para a questão da crise grega. Eu acho que nestas matérias, aliás, o PPM acha que nestas matérias os povos europeus têm que se unir para poderem recuperar a sua soberania e dizerem aos seus políticos que têm que, em Bruxelas, dizer que os povos querem ser livres e terem na sua mão
a condução dos seus destinos. Porque coisa muito diferente é um povo que toma uma decisão consciente e que por tomar uma decisão que possa ser errada depois ver-se ter problemas. Outra coisa é um povo estar cheio de problemas, as famílias estarem brutalmente endividadas e no desemprego, porque os políticos tomaram decisões que levaram a essa situação. E, portanto, o governo português devia estar mais preocupado com o povo português e até com os povos europeus do que em agradar as instituições europeias. Aliás, parece-me natural vindo destes partidos, porque nós sabemos muito bem o que é que os quadros destes partidos pretendem. Quando acabar o governo, têm muito para onde ir. Tem a Comissão Europeia, no caso do Dr. Durão Barroso, como sabem, abandonou o país para ser comissário europeu. Aliás, ainda estamos para ver que benefício é que isso trouxe a Portugal, porque a nosso ver não trouxe benefício nenhum, e portanto os políticos portugueses estão também presos a isso. Ou seja, ou agradam às instituições europeias, ou servem o povo. Mas a questão que se levanta nesta crise é exatamente a questão de como se geriam os dinheiros, nomeadamente como se fez dívidas que não deviam ter sido feitas. E a questão que se põe é, neste quadro em que há uma dívida, como é que se resolve? Alguém a tem de pagar. Exatamente. E, por um lado, há aqueles que consideram que se portaram bem e que não têm que sustentar as dívidas que os outros fizeram. Claro. Como é que vê esta situação? O PPM defende, de facto, que os compromissos assumidos são para cumprir. Ou seja, não entramos naquela loucura em que muitos partidos entram de que não se paga, não é? Enfim, não é muito correto falar de pessoas que estão em situações mais fragilizadas, mas todos nos recordamos da situação do engenheiro José Sócrates, que diz a dívida vai-se pagando ou a dívida não se paga. Não. De facto, Portugal e o Estado assumiram compromissos e têm de pagar a dívida. Isso é certíssimo. Outra coisa diferente é como é que se paga essa dívida. E se de facto o esforço que é pedido ao povo português for demais, e eu acho que o povo português não aguenta por muito mais tempo esta situação de grave austeridade e de uma fiscalidade absolutamente castradora, e se não passar rapidamente este período de crise económica e nós não voltarmos a entrar num contexto de crescimento económico, aí provavelmente terá que se analisar se a dívida é paga num prazo ou se a dívida é num prazo mais alargado. Isso agora, é renegociação da dívida? Ou... Poderá eventualmente ser necessário. Nós, enfim, há indicadores de que a economia poderá vir a melhorar, não por grande esforço da política portuguesa, mas enfim, porque a conjuntura internacional também nos diz, apesar agora destes parênteses da China, mas a conjuntura internacional, enfim, tem-nos mostrado que pode haver, de facto, aí um aceleramento e um crescimento económico e portanto, Portugal, podendo aproveitar essa boleia, pode, de facto, melhorar a condição das famílias e conseguirmos, enfim, financiar o Estado, porque são as famílias que financiam o Estado, para pagar a dívida. Agora, se notarmos que isso não acontece, não podemos pedir mais ao povo português para sofrer da maneira que tem sofrido. Nesta fase mais aguda da crise, falou-se, e foi digamos assim, um debate que trouxe alguma polémica, a inscrição constitucional de limitações, por exemplo, ao nível da dívida e do déficit. O PPM é contra uma medida destas? Uma regulamentação destas, digamos assim? Ora bem, se essa regulamentação for aconselhada pelas instâncias europeias, o PPM é contra. A pergunta é o que é que põe o país a salvo ao nível da gestão, não é? O que põe o país a salvo essencialmente é os portugueses poderem ter forças políticas alternativas no Parlamento. Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto é fazer uma reforma política séria. Por exemplo, não permitir que pessoas que tiveram encargos eletivos do Estado, que depois de saírem continuem em cargos ligados à administração pública, nas empresas públicas, nas empresas municipais, salvaguardar o Estado dessas pessoas, porque essas pessoas têm uma série de contactos e não sabem trabalhar, só vivem do Estado e, portanto, vão usar sempre o Estado da maneira que puderem para se alimentar a si e às suas clientelas políticas. E o país tem que se livrar disso. Aí é que está a essência de um Estado bem gerido. Por mais que haja uma limitação constitucional relativamente à questão da dívida, se nós não tivermos políticos sérios a governarem e a gerirem o nosso dinheiro, os nossos impostos, vai haver sempre fugas e vai haver sempre problemas em Portugal. Nós podemos até chegar a um ponto, imagine-se, em que nós temos um teto para a dívida e não podemos contrair mais dívida, mas depois não há dinheiro para as áreas essenciais, como a educação e como a saúde, por exemplo, porque os políticos gastaram dinheiro noutras áreas
em que o dinheiro foi disperso, por exemplo, pelas obras públicas enormíssimas que se fazem em Portugal e que não servem a ninguém em muitos casos, mas que foi para alimentar as clientelas políticas. Estamos a chegar ao final do nosso tempo e, obviamente, que sendo uma candidatura de âmbito distrital, representa o Distrito de Aveiro, teríamos que pôr a questão de qual é o assunto, o tema que lhe merece melhor relevância no contexto do Distrito de Aveiro. O que nos preocupa mais no Distrito de Aveiro é, de facto, as matérias que estão ligadas à pesca e à agricultura, sem esquecer, obviamente, as pessoas que trabalham na área dos serviços e também no comércio. Mas, relativamente à pesca e à agricultura, dizer o que há pouco já fui dizendo, os portugueses querem trabalhar e os homens do mar e os homens da terra são homens de trabalho. É inadmissível, por exemplo, que relativamente às cotas do leite, e aqui o Distrito de Aveiro é um distrito, enfim, que tem uma produção de leite considerável, é inadmissível que nessa matéria a Europa tenha imposto cotas, agora retirou as cotas e deixa os produtores absolutamente isolados, porque a União Europeia, enfim, impôs as cotas para controlar o mercado e para favorecer outros mercados que não o português. E nós assistimos, como se recordarão, a cenas de deitar leite fora em Portugal, porque as cotas, enfim, não permitiam que se produzisse mais e depois há sanções que são aplicadas e agora já não existem cotas no leite. Ou seja, a União Europeia tirou e agora retirou as cotas e os produtores ficam num mercado que já que é absolutamente canibalizado pelos produtores da Europa que já tinham as cotas mais altas e que já dominam o mercado e que agora estão absolutamente isolados. Por isso, e também por uma campanha que tem havido, enfim, de dizer às pessoas que não devem beber leite, e portanto aí nós defendemos, para defender os produtores, enfim, do distrito e também dos outros distritos, que o Estado possa defender nas instâncias europeias que haja alguns apoios para os produtores, porque a União Europeia não apoia, nem deixa o Estado português apoiar. Aveiro foi mais penalizado enquanto distrito que outros distritos no país. Há quem faça dentro da classe política esta distinção e, sobretudo nesta altura de pré-campanha, no terreno discute-se muito isto. Por causa do desemprego, ou por causa de portagens, ou por causa de um sem número de assuntos. Há quem tenha esta tese de que se há exemplo de penalização nestes últimos anos, Aveiro será um desses exemplos. Esta é a vossa opinião também? Fizeram contas a isto? Sim. Os distritos, enfim, os distritos que têm mais famílias, que têm mais pessoas, sentiram o peso da crise com uma força muito grande. E, portanto, o Distrito de Aveiro insere-se nessa lógica. E também pelo que eu estava a dizer anteriormente. O Distrito de Aveiro, enfim, tem uma zona litoral muito extensa e, portanto, nessa matéria a questão das pescas é fundamental e o aproveitamento do mar é fundamental e, não havendo uma liberdade para se pescar como os pescadores querem, é normal que a crise tenha agravado, porque eles não podem fazer-se à vida. No caso dos concelhos mais interiores do Distrito de Aveiro, na matéria agrícola, exatamente a mesma coisa. Não se pode produzir o que se quer, não se pode ir a mercados, por exemplo, a mercados como a Arábia Saudita ou como mercados africanos para podermos escoar os nossos produtos, também não nos é permitido pela matéria europeia. E esses distritos também viram, com a crise, agravada a sua situação, porque não têm dinheiro e não podem procurar formas de rentabilizar o seu dinheiro, o que levou muita gente do Distrito de Aveiro a emigrar, principalmente destes concelhos do interior. Há imensas pessoas que viviam da agricultura e que hoje têm que andar em França e que têm que andar em Marrocos e que têm que andar em Espanha na construção civil, porque em Portugal não têm essa possibilidade. Aí sim, de facto, o Distrito de Aveiro também foi muito prejudicado. Depois, na matéria industrial, e o Distrito de Aveiro também tem um setor industrial forte, não havendo dinheiro para as pessoas poderem comprar, portanto os consumidores estão muito retraídos, é natural que a indústria de Aveiro tenha sido prejudicada. E falar também aqui já agora de outra coisa, tem-se falado tanto da China nestes dias, recordar que quando a China entrou na Organização Mundial de Comércio, Portugal foi dos países que mais feliz ficou com essa entrada e meteu aqui produtos a um preço absolutamente escandaloso, que não há empresa do Distrito de Aveiro nem em nenhum distrito do país que consiga produzir aos preços que, por exemplo, os mercados da China produzem. E, portanto, isso também é uma matéria que deve ser analisada e que prejudicou muito as pessoas, do distrito e do país inteiro. Diogo Tomás Pereira, obrigado pela vinda ao programa Conversas, este ciclo especial legislativas, que regressa depois de um curto intervalo com um novo convidado.